As fábricas da General Motors não explodiram, não houve incêndios, não houve greve. O que houve foi algo muito mais brutal, um desligamento súbito. Em segundos, o ruído das linhas de montagem cessou. Os alarmes de mudança de turno pararam, e o eco que se instalou dentro daqueles galpões vazios parecia o som de uma era inteira chegando ao fim. Foi assim que começou, sem avisos dramáticos, sem discursos empolgados. Apenas uma nota interna, uma mensagem corporativa que mal ocupava uma página. A partir do próximo mês, todas as operações de montagem nos Estados Unidos serão encerradas. E num instante, cidades inteiras sentiram o chão ceder sob seus pés. Talvez o mais cruel de tudo tenha sido o contraste. A mesma GM que por décadas foi sinônimo de orgulho nacional, que desenhava comerciais ao som de hinos patrióticos e exaltava a força do trabalhador americano, agora partia sem olhar para trás. E o motivo? Tarifas. Uma guerra comercial que não explodiu com mísseis, mas com porcentagens. Donald Trump, recém-eleito para seu segundo mandato, havia dobrado a aposta. Impôs tarifas pesadas sobre países inteiros, punindo parceiros comerciais sob a bandeira da recuperação da soberania industrial. Mas quando os custos começaram a subir, as montadoras fizeram o que sabiam fazer melhor. Seguiram o dinheiro. Só que dessa vez não foi apenas uma realocação. Foi um abandono em massa. Michigan, Ohio, Tennessee, estados inteiros cujos mapas econômicos giravam em torno de uma única engrenagem, a indústria automotiva. Em menos de uma semana, essas comunidades descobriram o que significa ser irrelevante para a estratégia de negócios. Trabalhadores que passaram 30 anos calibrando peças com precisão foram informados de que seus talentos já não eram necessários. O drama não ficou restrito ao chão de fábrica. Ele escorreu pelas ruas. Tomou os salões das lanchonetes, as barbearias e os pátios das escolas. Porque quando um polo industrial morre, ele leva junto tudo o que orbitava em sua gravidade. O mecânico que só atendia carros da marca, o pequeno comércio que vendia marmitas no horário do almoço, o posto de gasolina que fechava a conta com base no turno noturno. Todos foram atingidos, mesmo que ninguém os tenha citado no comunicado da empresa. Trump prometeu proteger o trabalhador americano, mas ao transformar tarifas em armas geopolíticas, ele expôs esse mesmo trabalhador a um tiroteio sem armadura. Porque num mundo onde cadeias de suprimentos se estendem por oceanos e planilhas decidem destinos, basta uma vírgula na política comercial para que milhares percam o chão. Executivos da GM reagiram rápido, não por maldade, mas por instinto de sobrevivência. Cada tarifa imposta sobre importações significava um aumento nos custos de produção. Cada aumento nos custos significava pressão de acionistas, e cada pressão de acionista significava uma coisa: corte, realocação, externalização. Mas o que as planilhas não mostraram foi o que ficou para trás. O cheiro de óleo ainda paira no ar. As ferramentas continuam ali, algumas penduradas nos mesmos ganchos de sempre. As mesas de café ainda têm marcas de copo. Mas não há vozes, não há passos. É como se o tempo tivesse parado e, ao mesmo tempo, como se tivesse fugido correndo. Para quem viveu ali, cada canto daquelas paredes guarda uma história. É difícil colocar em palavras o que se perde quando se perde uma fábrica. Não é apenas um emprego. É um ritual coletivo. É o sinal da sirene às 6 da manhã. É a troca de olhares entre o soldador e o montador. É a conversa fiada na hora do almoço. É a sensação rara, hoje em dia, de fazer parte de algo maior do que você mesmo. E tudo isso desapareceu num clique. A GM, claro, explicou sua decisão com o vocabulário de sempre: competitividade, eficiência, estratégia de longo prazo. Mas quem já perdeu sabe que nenhuma dessas palavras consola. Nos bastidores, o que se viu foi uma corrida contra o tempo. Os sindicatos tentaram organizar resistência. Os governadores buscaram incentivos para manter pelo menos parte da produção no país. Mas era tarde demais. As peças já estavam em movimento. Máquinas desmontadas, peças embaladas, cargas despachadas com destino a fábricas no México, na China, no leste europeu. Quando os executivos da GM anunciaram que transfeririam toda a produção para fora do país, eles usaram palavras que parecem saídas de um manual: alinhamento estratégico, otimização de operações, resposta adaptativa ao cenário macroeconômico. Mas por trás de cada eufemismo existia uma realidade concreta. Em Wall Street, o anúncio foi recebido com entusiasmo. As ações subiram. Analistas comemoraram. Um deles chegou a dizer, em rede nacional: é uma decisão difícil, mas necessária. A GM está pensando no futuro. A pergunta que ninguém fez foi: no futuro de quem? Porque para milhares de famílias, essa decisão significou exatamente o oposto de futuro. Significou desalento, deslocamento, despedida. Pense em Diane, por exemplo, 48 anos, trabalhava há 2 décadas numa linha de montagem no interior de Ohio. Orgulhava-se de dizer que cada carro que saía dali carregava seu toque, uma verificação final nos painéis internos, um olhar atento para cada detalhe.
Diane não era só funcionária da GM. Ela era parte da identidade daquele lugar. Seu pai havia trabalhado ali. Seu irmão também. Era como uma segunda casa. No dia do anúncio, ela não chorou. Disse que não podia. Tinha que pegar o neto na escola. Mas à noite, quando voltou para casa, olhou o crachá na gaveta e entendeu que a história dela com a fábrica havia sido encerrada por um e-mail. Sem festa de despedida, sem reconhecimento, só uma ordem de cima. E você pode achar que casos como o de Diane são exceções, mas são o novo normal. São os traços de uma economia que trocou raízes por algoritmos, que mede valor não pela estabilidade que oferece às pessoas, mas pela volubilidade das ações em tempo real. Por isso é importante entender a lógica por trás do que aconteceu. As tarifas impostas pela nova administração não foram criadas no vazio. Elas foram pensadas como instrumentos de pressão para obrigar países a renegociar acordos, para trazer empregos de volta, para punir concorrentes desleais. Mas o que pouca gente percebeu é que essas medidas atingiram primeiro quem estava mais perto. A GM paga peças, matérias-primas, chips e tecnologias que vêm de dezenas de países. Quando Trump impôs tarifas sobre China, México e Europa, a conta caiu direto no colo das montadoras. E elas responderam do único jeito que sabem: cortando custos, migrando operações, salvando lucros. Só que os cortes não foram apenas em gastos, foram em vidas. E essa matemática é sempre cruel. Se custa X fazer um carro nos Estados Unidos e X menos 30% fazê-lo no México, então a planilha já decidiu por você. Mesmo que o carro fabricado aqui alimente 3.000 famílias, mesmo que o carro de lá gere mais emissões, enfrente mais obstáculos logísticos ou demore mais a chegar ao consumidor, nada disso pesa tanto quanto os 30% da planilha, porque no final é isso que a lógica global nos ensinou. Tudo pode ser reduzido a um número. E se você acha que está imune a isso, pense duas vezes, porque talvez você não trabalhe numa fábrica de carros. Mas você trabalha. Você depende de estabilidade, de um contrato justo, de uma rede que funcione. E o que está acontecendo com o setor automotivo é só o sintoma de algo muito maior. Uma reorganização que está mudando o mapa do emprego, do consumo, da dignidade. Sabe aquele restaurante que fechou do nada no seu bairro? Pode apostar, ele atendia, direta ou indiretamente, a uma comunidade que girava em torno de uma indústria. A gráfica que imprimia os manuais dos carros. O fornecedor de peças. A escola técnica que formava eletricistas industriais. Todos eles agora precisam reaprender o que fazer. E não estamos falando só de economia. Estamos falando de identidade. Porque há algo que a maioria dos analistas esquece. Trabalho não é só renda. É também pertencimento. É o que dá sentido ao tempo. É o que permite sonhar. E quando se tira isso das pessoas, não é só o desemprego que se instala. É o desalento. As cidades que perderam suas fábricas se tornaram símbolos de algo que assombra o país inteiro. A sensação de que, mesmo trabalhando, mesmo fazendo tudo certo, você pode perder tudo sem aviso, sem direito de resposta. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Enquanto os Estados Unidos dobravam suas barreiras comerciais, países como China, México, Eslováquia e Hungria já tinham escritórios prontos para receber executivos da indústria automobilística. Já tinham mapeado terrenos, preparado incentivos fiscais, treinado mão de obra local. Não foi uma reação, foi antecipação. Como se já soubessem que, mais cedo ou mais tarde, a lógica americana iria expulsar suas próprias fábricas. Por que será que, do outro lado do mundo, havia uma recepção calorosa para as fábricas que os americanos estavam descartando? A resposta está na diferença de visão estratégica. Enquanto os Estados Unidos apostavam na força da ameaça, ou produz aqui, ou paga tarifas, outros países apostavam na força da sedução. Mão de obra mais barata, energia subsidiada, flexibilidade ambiental, estabilidade regulatória. E quando essas promessas se alinharam com a necessidade das grandes corporações de cortar custos e aumentar margens, o resultado foi inevitável. Durante décadas, o orgulho americano esteve ligado à capacidade de produzir. O motor V8, o aço bruto, a linha de montagem de Detroit, tudo isso formava um imaginário coletivo que dizia: aqui se constrói. Mas aos poucos, esse orgulho foi sendo substituído por slogans vazios, guerras culturais e políticas de curtíssimo prazo. E o resultado é que, enquanto fingíamos defender o trabalhador americano, desmontamos os pilares que sustentavam sua existência. De um lado, uma política agressiva que dizia proteger empregos. Do outro, empresas fugindo em massa justamente por causa dessa agressividade.
O que se dizia ser uma estratégia de proteção virou, na prática, um acelerador do colapso. E quando esse colapso bateu na porta, ele não veio sozinho. Ele trouxe junto um redemoinho de efeitos secundários que poucos estavam preparados para encarar, como, por exemplo, a corrida por reindustrialização em outros países. Na Europa Oriental, autoridades estão redesenhando rotas logísticas inteiras para absorver a nova demanda vinda das montadoras que deixaram os Estados Unidos. Estão criando zonas industriais exclusivas, com acesso facilitado a portos e redes ferroviárias, conectando fábricas de peças, centros de design e linhas de montagem como se fossem parte de um mesmo ecossistema. Enquanto isso, nos Estados Unidos, discutimos se ainda vale a pena investir em ensino técnico. Nos perguntamos se é possível resgatar a indústria. Mas resgatar de onde? Se a indústria está sendo estrategicamente cultivada em outros lugares, com planos de 20, 30, 50 anos, o que exatamente estamos esperando? A verdade é que, para reconstruir um setor como o automotivo, não basta vontade. É preciso visão, é preciso tempo e, principalmente, é preciso entender que estamos vivendo uma guerra que ninguém declarou, mas que todos estão lutando. Só que, diferente de uma guerra tradicional, aqui não há tanques, há planilhas, não há tiros, há transferências de capital, não há soldados, há engenheiros, operários e famílias tentando sobreviver à maré que muda tudo de lugar. E no meio desse conflito, algo muito importante está se perdendo: a capacidade de reagir. Porque enquanto as empresas aprendem a viver em movimento, os países estão cada vez mais paralisados. O medo de perder investimentos faz com que governos cedam tudo, flexibilizem leis, baixem impostos, ignorem direitos e, no fim, entreguem soberania em troca de promessas. A GM pode ter garantido margens maiores produzindo no exterior. Mas a que custo? Perdeu agilidade, perdeu controle, perdeu a proximidade com os centros de pesquisa, com os designers, com as universidades que durante décadas forneceram as mentes por trás dos seus modelos mais emblemáticos. E não é só ela. Outras montadoras estão olhando esse movimento com olhos atentos. Algumas preparam estratégias similares, outras tentam resistir. Mas todas estão revendo seus mapas, seus riscos, seus centros de poder. E nesse processo, cidades americanas que antes eram referência industrial estão se transformando em pontos mortos no radar global. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te provocou, se te fez pensar, se te lembrou de alguém que também viu sua fábrica fechar, então compartilhe. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Porque essa história não é só da GM. É sua. É nossa. E ainda está sendo escrita. Foi quando a GM anunciou sua saída total dos Estados Unidos que um novo tipo de corrida começou. Uma corrida discreta, sem bandeiras nem fogos, mas com cifras bilionárias, voos fretados e diplomatas sorrindo em jantares que pareciam comemorações, mas, na verdade, eram disputas. Porque, no exato instante em que o chão tremeu sob os pés dos operários americanos, o tapete vermelho foi estendido em outras partes do mundo. A saída da General Motors não foi o fim da linha, foi o início de um leilão geopolítico onde países inteiros se alinharam para disputar os destroços da indústria americana, como se fossem relíquias de um império em declínio. Na China, os novos complexos industriais prometem milhares de postos de trabalho. Mas qual o preço de crescer sem freios? Qual o custo de aceitar fábricas com padrões ambientais inferiores, poluindo rios, gerando lixo tóxico e empurrando comunidades inteiras para zonas de risco sanitário? No México, as novas plantas trazem esperança, mas também trazem salários que beiram o limite da sobrevivência. Linhas de produção operando 14 horas por dia. Trabalhadores sem sindicato. Famílias dependendo de um único salário mínimo para alimentar 5 bocas. Vale a pena? Na Europa Oriental, há promessas de alta tecnologia, mas também há um silêncio ensurdecedor sobre os direitos trabalhistas. A expansão das zonas francas transforma regiões inteiras em enclaves de exceção onde a lei do mercado vale mais do que a Constituição Nacional. A verdade é que estamos construindo um sistema que se alimenta do próprio colapso. Um sistema em que países competem entre si não por quem inova mais ou protege melhor seu povo, mas por quem aceita ser mais explorado. E tudo isso alimentado por empresas que dizem estar apenas seguindo as regras do jogo. Como se esse jogo não fosse inventado por elas mesmas. E enquanto esse leilão avança, quem observa à distância são os Estados Unidos, país que um dia foi o centro da produção industrial mundial, agora relegado ao papel de espectador de sua própria decadência, enquanto outras nações montavam planos de longo prazo para atrair e proteger indústrias, os Estados Unidos se distraíram com guerras internas, com polarizações estéreis, com promessas vazias de trazer tudo de volta, sem entender o que de fato foi perdido. Enquanto a GM desmontava suas fábricas nos Estados Unidos, ela começava a montar novos impérios em países que ofereciam mais ou melhor, pediam menos.
O que parecia apenas um movimento econômico virou um marco geopolítico, uma declaração informal de que o centro de gravidade da indústria global está mudando e rápido. E, ao mesmo tempo, essa mudança expôs uma nova tensão. Os países anfitriões querem as fábricas, mas não querem os custos que vêm junto. Querem o emprego, mas não o desgaste ambiental. Querem o investimento, mas não a instabilidade social. Querem o prestígio, mas não o peso do controle estrangeiro. O resultado? Um teatro de contradições. Autoridades locais anunciam novos parques industriais, enquanto comunidades protestam contra contaminações. CEOs posam ao lado de prefeitos, enquanto trabalhadores organizam greves por condições mínimas. E no meio disso tudo, a GM e outras gigantes se comportam como nações sem território, sem pátria. Elas não pertencem mais a nenhum lugar, apenas circulam entre países, buscando onde podem pagar menos, poluir mais, ser menos cobradas. E quando uma fábrica deixa de ser útil, ela simplesmente é desligada como se fosse uma máquina quebrada. Sem cerimônia, sem culpa, sem retorno. Mas há um detalhe que muda tudo. Essas empresas ainda querem parecer que se importam. É por isso que cada novo anúncio de realocação vem acompanhado de discursos cuidadosamente roteirizados. Promessas de compensações sociais, de critérios ambientais, de respeito à comunidade local. Falam em investir na transição justa, em reduzir a pegada de carbono, em promover diversidade nos novos hubs industriais. É o capitalismo ESG maquiagem verde e social para esconder o velho impulso de sempre, o lucro acima de tudo. Você sabia que, segundo a Clean Air Task Force, fábricas instaladas em países com regulações ambientais frágeis emitem, em média, 3 vezes mais CO2 por unidade produzida do que suas versões equivalentes em regiões com controles rígidos? E que a maioria desses locais não tem mecanismos consistentes de auditoria? Em outras palavras, o que se poupa em folha de pagamento se perde, com juros e correção, em devastação ambiental e social. Vale mesmo a pena economizar 20% no custo de produção se isso custa décadas de retrocesso ambiental? A GM diz que impõe seus próprios padrões ambientais, onde quer que opere. Mas basta uma visita rápida a algumas regiões do norte do México, onde águas subterrâneas foram contaminadas por metais pesados, descartados de forma indevida, para perceber que o discurso não se sustenta. A regulação local é frágil. A fiscalização é quase inexistente. E mesmo quando há sanções, elas custam menos do que fazer o certo desde o início. Esse é o novo colonialismo do século XXI. Não mais feito com exércitos, mas com investimentos. Não com bandeiras, mas com contratos. O capital se instala, suga o que precisa. E parte quando surgem leis novas ou sindicatos fortes. Ficam para trás crateras sociais, ambientais, psicológicas. Talvez você nunca tenha ouvido falar de lá. Mas em Lordstown, durante quase 50 anos, a General Motors foi o coração pulsante de tudo. A fábrica produzia mais de 1.500 veículos por dia, empregava mais de 4.500 pessoas diretamente e sustentava, indiretamente, uma rede de quase 20 mil empregos na região. Havia um ritmo ali. As lojas abriam de acordo com os turnos. Os filhos iam estudar mecatrônica porque sabiam que ali havia futuro. Até que, em 2019, a GM decidiu encerrar as operações. E o que se viu depois disso não foi só um colapso de empregos, foi um colapso de sentido. O número de pedidos de seguro-desemprego dobrou em poucos meses. Pequenas empresas familiares fecharam as portas. Os valores dos imóveis caíram até 30%. Casais se divorciaram. Filhos mudaram de estado. A igreja local passou a distribuir cestas básicas para quem, até pouco tempo, ganhava o suficiente para sustentar 2 gerações. Mas esse não é um caso isolado. Lordstown virou símbolo. E como todo símbolo, ela esconde o número real de cidades que vivem a mesma agonia mais longe das câmeras. De acordo com um levantamento da Economic Innovation Group, entre 2000 e 2023, mais de 63 mil fábricas fecharam nos Estados Unidos. Isso significa que, em média, quase 7 fábricas fecharam por dia nos últimos 20 anos. E a tendência só acelerou com a intensificação da guerra comercial. Agora pense nisso. Cada uma dessas fábricas representava não apenas empregos, mas laços, ritmos, tradições, pequenos rituais cotidianos que teciam o tecido do pertencimento. A GM não destruiu apenas máquinas, desconectou pessoas de si mesmas, desmontou vocações, criou vazios que não se preenchem com requalificação apressada ou vagas temporárias em armazéns logísticos. Porque não é só uma questão de renda, é de trajetória. Nos últimos anos, pesquisas da Gallup mostraram um crescimento constante na insatisfação profissional entre trabalhadores americanos. Em 2023, apenas 31% dos entrevistados diziam se sentir plenamente engajados no trabalho. E sabe qual o grupo com maior índice de frustração?
Homens e mulheres de meia idade que atuavam em setores industriais ou manuais e que haviam perdido estabilidade. Coincidência? Não. Isso é sintoma. É o reflexo de uma geração que cresceu ouvindo que o trabalho era um caminho digno e agora se vê trocada por uma planilha. Que fez tudo certo, seguiu regras, evitou dívidas, economizou. Mas ainda assim, foi descartada como um item de catálogo fora de linha. Mas nem todos aceitam esse destino calados. Em cidades como Flint, Michigan, surgiram iniciativas de resistência local. Pequenas cooperativas de ex-trabalhadores começaram a fabricar peças para carros elétricos usando impressão 3D. Em Janesville, Wisconsin, um antigo operário da GM montou um negócio de retrofitting. Adapta motores antigos para que rodem com baterias recicladas. Em cada canto onde a GM deixou um buraco, nasceu também uma tentativa muitas vezes precária, é verdade, de reconstrução a partir dos escombros. A inteligência artificial já começa a assumir processos de engenharia, logística e até design industrial. Robôs ocupam postos de solda, montagem e pintura. E enquanto isso, os postos humanos migram para setores como controle de qualidade ou manutenção de sistemas, tarefas que exigem qualificação, mas oferecem pouco espaço para a identidade. Isso é o que está sendo vendido como o novo futuro do trabalho. A saída da GM escancarou essa realidade. Ao abandonar as cidades que a sustentaram por gerações, ela não apenas mostrou o descompromisso do capital com os territórios. Ela revelou que, sem planejamento público, sem política industrial, sem pacto social, nenhum vínculo é seguro, nem mesmo aquele que parece eterno. Enquanto os altos executivos da General Motors brindavam em jantares discretos na Cidade do México ou em Budapeste, do outro lado do mapa, ex-funcionários da indústria automotiva americana estavam reacendendo fornos em depósitos abandonados, adaptando soldadores antigos para produzir bicicletas elétricas, usando impressoras 3D para criar peças que antes dependiam de importações. Não é revolução, é sobrevivência. Mas às vezes, a sobrevivência é a semente mais poderosa de todas. Joe Simmons, 56 anos, trabalhou durante 29 deles na linha de montagem da GM em Spring Hill, Tennessee. Quando a fábrica fechou, ele entrou em um silêncio que nem a esposa sabia decifrar. Passava horas na garagem. Até que um dia, empilhou algumas peças velhas e decidiu montar algo só para ocupar a cabeça. O que saiu dali foi um gerador portátil, movido por energia solar, feito com peças sucateadas de motor e painéis quebrados. Hoje, Joe comanda uma pequena oficina que fabrica esses geradores para comunidades rurais do sul dos Estados Unidos. Emprega 6 pessoas, nenhum deles tem diploma universitário. Todos passaram pela mesma experiência, foram descartados. E decidiram que não iam aceitar isso como rótulo. A história de Joe é só uma entre milhares. Mas ela expõe algo que os grandes relatórios ignoram. Há um país inteiro tentando se reinventar longe dos holofotes. Um país que ainda acredita que produzir não é sinônimo de ser explorado. Que criar com as mãos é mais do que nostalgia, é resistência. Mas essa reinvenção não é romântica. Ela é dolorosa. Porque criar algo novo em cima de ruínas exige não apenas esforço, exige luto. E talvez o mais difícil, exige uma memória ativa do que se perdeu para não cair na armadilha de chamar retrocesso de progresso. Essa transformação é vendida como requalificação urbana, mas na prática é um apagamento, um tipo sofisticado de amnésia coletiva. Apaga-se a função social da indústria, apaga-se o orgulho de produzir, e no lugar entra o culto ao consumo. Se não somos mais um país que fabrica, sejamos pelo menos um que compra. É o reflexo de um mundo onde o vínculo entre esforço e recompensa foi rompido, onde trabalhar com as mãos virou sinônimo de fracasso, onde criar com os próprios recursos parece menos viável do que ganhar seguidores em rede social. Só que nem todos compraram esse novo contrato. Em Detroit, um grupo de jovens engenheiros montou uma startup especializada em reconstruir baterias de carros elétricos descartadas por grandes montadoras. Usam algoritmos próprios para identificar células com vida útil ainda ativa e reaproveitam 60% da estrutura original. É tecnologia de ponta, mas feita com o lixo industrial das gigantes que preferiram sair do país. Chamam isso de reindustrialização circular, uma forma de dizer que, se o topo não entrega soluções, a base pode criar caminhos próprios. Ainda é pequeno, mas você percebe o potencial? Imagine se essas experiências tivessem apoio político, investimento público, rede de distribuição, crédito acessível. Imagine se, ao invés de despejar bilhões em isenções fiscais para manter empresas que já declararam sua saída, os governos investissem nos que ficaram.
O problema é que isso exige uma mudança profunda de mentalidade. Exige que a política pare de correr atrás do capital e comece a apostar em gente, em ideias, em trabalho real. Porque a verdade é que o modelo centralizado da grande indústria tradicional está dando sinais claros de esgotamento, linhas de produção inchadas, dependência absurda de cadeias globais, vulnerabilidade a crises sanitárias, climáticas e políticas. E o mais simbólico, um completo descolamento da realidade das comunidades onde antes estavam inseridas. Você se lembra do Joe Simmons, aquele ex-operário do Tennessee que reaproveitou peças para criar geradores solares? Agora ele dá palestras em escolas públicas, ensina jovens que a dignidade não mora nos diplomas de prestígio nem nas promessas de multinacionais. Mora na capacidade de criar com as próprias mãos, de resistir, de recomeçar. Essa história não é exceção. Ela está se multiplicando, em favelas urbanas, em regiões agrícolas, em antigos polos industriais. Pessoas comuns estão fazendo o que governos e empresas se recusaram a fazer: reconstruir significado a partir do abandono. Mas isso tem um limite. A boa vontade não pode substituir política pública. A resiliência não pode servir de desculpa para a ausência do Estado. O esforço individual não pode virar muleta para justificar o desmonte coletivo. Por isso, a hora é agora. Agora, enquanto ainda existem escolas técnicas funcionando. Agora, enquanto ainda restam professores dispostos a ensinar ofícios esquecidos. Agora, enquanto ainda há sindicatos com coragem para propor alternativas. Agora, enquanto os galpões ainda não foram demolidos para dar lugar a estacionamentos de Amazon. Porque, daqui a alguns anos, talvez nem mesmo o que restou possa ser salvo. E isso nos leva ao ponto mais importante deste roteiro. A reconstrução não é só uma tarefa econômica, é uma tarefa moral. Reconstruir é dar novo sentido ao que foi apagado. É reocupar não só o espaço físico, mas também o imaginário coletivo. É dizer em voz alta que o trabalho ainda importa, que o chão de fábrica ainda tem valor, que o esforço honesto de quem acorda às 5 da manhã merece o mesmo respeito que qualquer acionista na Bolsa de Nova York. É entender que a tecnologia pode ser aliada, mas nunca substituto de humanidade. É exigir que o capital se dobre ao bem comum, e não o contrário. É parar de aceitar que eficiência seja desculpa para descaso. É lembrar que nenhuma empresa é maior do que um povo. Nenhuma marca é mais importante do que uma comunidade. Nenhum balanço financeiro vale mais do que uma vida com sentido. Talvez você esteja assistindo a este vídeo do celular, no intervalo do trabalho, ou depois de um dia cansativo. Talvez esteja desempregado, talvez esteja pensando em mudar de cidade, ou talvez só tenha clicado por curiosidade. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu este chamado. Você sabe que o que está acontecendo com a GM é apenas o começo de uma história maior. Uma história que pode, sim, terminar em colapso. Mas também pode, se escolhermos com coragem, terminar em reinvenção. E aí, vem a última pergunta. Qual papel você vai assumir nesse desfecho? Vai ser espectador, torcendo para que algo mude? Porque a reconstrução começa onde a indiferença termina. E se você acredita nisso, se você sente que esse conteúdo falou com você, então não fique encalado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo a sua história. Diga de onde você está falando. Diga o que está nascendo aí apesar de tudo. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.